Bem-vinda, Elisiane. Boa noite. Obrigada por você estar aqui comigo nessa noite. Mas então, conta pra gente qual que é a sua profissão, o que que você faz, qual que é a sua área de atuação? Eu sou formada em pedagogia, Aham. né? Tenho pós em neuropsicopedagogia, psicopedagogia, educação especial. Nossa. Terminei agora um curso, né? No modelo TIT. Estou fazendo uma pós em ABA. O que Aham. mais? Eu costumo dizer que eu sou a louca dos cursos, né? Meu Estou sempre fazendo curso. Deus. Meu Deus do Aham. céu. Meu Deus. Muita coisa. Muita coisa. E Às vezes eu não tô pirada, sim, mas faz parte. faz parte. E tem quanto tempo que você atua nessa área da educação? A educação, eu comecei na educação infantil, eu fiquei 7 anos. E agora, Em esse ano, eu escola saí mesmo. da escola e fui trabalhar num projeto que a gente tem aqui num centro de ensino. Eles fizeram um projeto com as prefeituras para atender toda a rede municipal, né? Então, como neuropsicopedagoga. Então, saí, larguei a educação infantil, larguei a escola para trabalhar com isso que é a minha paixão Entendi. Então quer dizer que você trabalhava na educação infantil dentro do ensino público particular. particular, tá? Então dentro do ensino particular, crianças de quantos anos? Eu trabalhei de todas as idades. Por último, eu fiquei mais com o pré-1, que é ali da faixa etária dos 4, 5 anos, Uhum, né, mais ou menos. entendi. E aí E você saiu, tá tendo como é que é, perdão, que deu uma falhinha aqui. e agora, daí, com esse projeto, eu atendo todas as idades daí, né? A gente está de prézinho até quinto ano, sexto ano, a gente já está atendendo. E aí é um centro que recebe crianças com suspeitas de algo que está com algum atraso no desenvolvimento ou que já estão com diagnóstico. Com dificuldade de aprendizagem, Tá. tudo assim. Uhum, entendi. Daí eu fiquei, deu coincidência, eu fiquei com os pequeninhos, como já trabalhava na educação infantil, né? Fiquei mais com os pequeninhos e tá aparecendo muito assim, já com laudo, com suspeita. Então está sendo bem gratificante, assim, uma experiência bem diferente, bem nova, mas muito boa, assim. Sim, e que projeto curioso esse. E em qual cidade você tá? Eu moro em Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, tá. E aí é um projeto que foi o município que fez para Esse atender. Esse centro de ensino criou esse projeto, né? Eles já trabalham com outras áreas, né? Eles dão pós-graduação, curso para preparatório para concurso, essas coisas assim. E daí eles fizeram esse projeto, criaram, né? Esse projeto para fazer atendimento psicopedagógico nas escolas e apresentaram para a prefeitura. E a prefeitura comprou a ideia, né? E a gente está trabalhando então agora com a rede municipal de ensino, só com atendimentos. E vocês vão até a escola ou eles vão até vocês no contraturno? Como que é? A gente fez o primeiro momento, a gente foi nas escolas e fez assim uma testagem mais geral, assim, né? Uma Esses triagem a gente ali? fez uma triagem e daí a gente selecionou e agora a gente atende ali no espaço. Daí eles vêm no contraturno para o atendimento. Nossa, e que improvável, mas ao mesmo tempo que legal, né? Porque para a prefeitura comprar essa ideia, a gente sabe que dentro do poder público, meu Deus do céu, é uma morosidade, é tudo muito burocrático, e vocês terem conseguido, nossa, muito, muito legal, assim, um exemplo a ser seguido para outros municípios vizinhos, para o estado e para o Brasil inteiro. A gente até comenta, né, que não tem nenhuma prefeitura aqui nos arredores, né, que tenha pensado assim num projeto igual a esse, né? Tem assim, tipo, a compra vaga em alguma clínica, né? Faz convênio com outras clínicas, mas assim, ter comprado a ideia junto assim conosco, né? Primeiro assim que a gente ouviu falar. Sim, eu também, eu também. Olha que eu tenho contato com pessoas do Brasil inteiro. E
E aí é, assim, muito legal. E a criança não precisa necessariamente ter o diagnóstico. Não precisa. A gente faz o acompanhamento desde o início, ali, se só tem só alguma dificuldade, ou também a que já tem o diagnóstico, ou as que a gente vai avaliar e vai encaminhar, né, para conseguir o diagnóstico, assim. É bem legal. Tem de todas as áreas, E de toda a faixa etária também? de toda a faixa etária. Atualmente, a gente está com 4 anos, que é ali o prezinho, né? Uhum, Até agora, 5 anos, ali, 10, 11 anos. uhum. Né? E a gente tem ainda um público para atender do sexto ao nono ano, que daí vai os maiores ali, né? Esses a gente ainda não começou a atender. A gente está só com essa faixa etária por enquanto. Sim. E o que eu achei mais, assim, uma das outras coisas que eu achei mais interessante é que muitos pais, essa é a queixa justamente de muitas famílias, para que elas tenham acesso a qualquer coisa, elas precisam do diagnóstico. E é muito legal não condicionar esse atendimento ao diagnóstico, que a gente sabe que é difícil de ser acessado muitas vezes. Então, assim. É muito, muito legal, porque se for só, entre aspas, um atraso, beleza, a gente já está correndo atrás desse prejuízo. Mas se for um transtorno, nós também já estamos trabalhando. E aí, se for só, entre aspas, um atraso, essa criança vai provavelmente ter um bom desenvolvimento, deslanchar, vocês vão dar ali alta para ela. Se vai evoluir, vai seguir, né? Sim. Então é muito bom, assim, está sendo muito gratificante mesmo, assim. Uhum. E, é, e o que que exatamente você faz lá? É a parte de avaliação e intervenção, orientação das pessoas? Qual que é o conjunto de atividades que você desempenha lá? Hoje a gente está na fase de avaliação, né? Como a gente fez essa triagem mais no geral, agora a gente está mais na fase de avaliação dessas crianças que foram para lá, para depois a gente partir para as intervenções, mas a gente recebe também já com o laudo e já inicia, né? Faz a sua avaliação informal ali e já segue com as intervenções também. Eu faço Entendi. essa parte, duas partes, né? Trabalha eu e uma outra colega minha também, neuropsicopedagoga. Uhum. E o que que você tem mais visto assim de atrasos mais recorrentes e questões que qual que foi assim o ponto que vocês utilizaram para fazer essa triagem entre, não, essa criança de fato precisa, essa criança que ela tá bem, o que que mais vocês têm observado de atrasos e qual que foi o ponto mais determinante para essa criança ser selecionada para esse atendimento? A gente identificou assim muita dificuldade nos básicos ali, coordenação motora, muito atraso, né? Uhum, A interação, eles pouco comportamento ali deles, né? Pouco interagem, eles são mais fechados assim, né? Ficaram mais uhum, reclusos em função da pandemia também. A gente está vendo muita dificuldade de alfabetização, né? Em função, eu acho, devido à pandemia também, muitos que nem estão no segundo ano não tiveram nenhum ano ainda na escola, né? Passaram 2 anos em casa, então a maior dificuldade deles está na parte de alfabetização, assim. Alguns com atraso na fala, né? Mas a maioria na dificuldade na alfabetização, assim, coordenação motora, alfabetização. e com certeza, por mais que às vezes falem, mas tem atrasos no desenvolvimento da linguagem como um todo e na comunicação, que se a gente for ali colocar uma lupa, né, e olhar ali, a gente vai encontrar déficits ali nesse caminho, por mais que seja uma criança, você fala com ela, ela te responde, você cumprimenta, ela te cumprimenta de volta, você faz uma pergunta simples, ela responde, mas provavelmente uma criança que tem ali algumas questões em atraso e não só necessariamente não saber todas as letras do alfabeto, não reconhecer o próprio nome, não saber fazer relação fonema-grafema, rimas, enfim, todas essas habilidades aí das diversas áreas que vão ser a base para um processo de alfabetização, né? Por esmiuçar bem, assim, tem atrasos, assim. Como eu tô com os pequenos, peguei mais a parte do pré, fiquei, né?
Tem bastante que a gente avaliou, assim, está vindo para nós junto, muitos com essa dificuldade na comunicação. Eles não compreendem, muitas vezes, uma ordem que é dada ali, né? Uma brincadeira. Até hoje a gente estava comentando, assim, que uma colega minha perguntou, né, Alice, mas ele fala. Eu disse, não, ele fala, ele não se comunica. Né? Ele não tem essa habilidade, assim, ele olha, mas ele olhou no olho, ele brincou ali com fulano ali na frente. Eu disse, sim, mas todos eles, como é que eu posso dizer assim, olhou no olho não é autista, né, que a gente Sim, fala. sim, sim. Mas ele brincou com fulano, não, então não tem nada. Eu disse, a qualidade com que se dá isso, né? Justamente entender esse contexto geral, não é porque ele brincou direitinho, não é porque ele interagiu com uma criança, não é porque ele olhou no olho. Eu disse, a qualidade disso tudo junto, né? Que faz a diferença. Exatamente. Não, e como eles são muito novinhos, alguns atrasos, eles só vão aparecendo à medida que são exigidas essas habilidades dentro do contexto dessas crianças. E aí, à medida que elas vão avançando de série, mais Vai coisas vão mostrar. sendo exigidas. E aí a gente vai vendo que esses atrasos, eles vão ficando maiores e elas começam a se distanciar muito mais dos seus pares de mesma idade. Aí é aí que muitas vezes o negócio grita o pisca-alerta ali, alerta vermelho, com muita força para realmente ver que tem alguma coisa ali de diferente, né? Uhum. Aí a gente faz a parte da anamnese ali com os pais, né? E muitos relatam, mas ele fazia isso depois de certo tempo que ele deixou de fazer, ou em casa eu não percebo, só a escola que percebeu, coisas assim, né, que não é visivelmente assim, não tá ali, mas se tu perceber, se tu ficar observando, ela vai te mostrar, né, vai te dar o caminho ali, né. E às vezes as famílias não percebem pela correria do dia a dia e porque não tem como eu saber aquilo que eu não sei. Parece óbvio, né? É estranho a gente falar isso, mas não tem como você saber aquilo que você não sabe. Aquilo que você não sabe, você não sabe, você não vai procurar, você não vai olhar, você não vai ver por esse lado, a não ser que for uma coisa muito gritante. Então, tipo, a criança não fala nada. Ela não brinca com ninguém. Ela chora muito, ela fica muito irritada. Aí são coisas muito latentes que ficam na cabeça dos pais e aí levam eles realmente para ir buscar uma ajuda, para perceber isso de maneira mais gritante. Agora, quando são coisas mais sutis, e às vezes nem são tão sutis ainda, assim, mas pelo nível de instrução dos pais, de não estarem acostumados com isso, a gente aqui nem tá falando de instrução. Um pai que tem curso superior e um pai que não tem. Não, é porque muitas vezes você vai ter ali um engenheiro e ele aprendeu sobre outras coisas, ele sabe de outras habilidades, então ele não vai enxergar que tem nada de errado com o filho dele. Ele não parou para olhar esses pontos, se ele tá como é que tá a compreensão, se ele tá respondendo de maneira correta aquilo que é dito, se ele não se perde nos comandos, como que é esse brincar, se ele imita. Nossa, são uma série de coisas que uma família que não passou por ou que pesquisou mais a fundo, ela não vai saber, né? E hoje uma mãe ainda me comentou assim, ela assim, será que falaram que porque ele não gosta, ele é antissocial, ele não gosta de brincar, será que é só isso? Porque daí ela falou assim, eu também não gosto de conversar, então eu não converso muito em casa, a gente não é uma família que conversa muito, a gente é mais quieto. Ela assim, será que não é isso? Porque ele faz assim, porque a gente também não estimula a conversar, né? Eu disse, não, pelo contrário, reforça essa falta que ele tem, né, de comunicação, você acaba reforçando, né? Não que não seja por causa disso, né? Que ela recebeu o diagnóstico há pouco tempo, daí ela estava a fase ainda da negação, mas não, será que é isso? Será Sim, que é isso? sim, se não é. Não, com certeza o ambiente ele vai moldar e ele vai ter interferência se esse comportamento vai ser reforçado ou se ele vai ser extinto. Com certeza. Mas dependendo do nível de atrasos e de várias coisas que as crianças têm, geralmente não é só isso, não é só essa coisa, não é só esse ponto.
é isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então são várias coisas que aí às vezes a gente realmente, né, tenta justificar. Eu também, assim, né? Você falando agora, eu me lembrei. E eu também falava que o Dioguinho estranhava muito as pessoas. Ele não aceitava assim muito bem que outras pessoas pegassem ele no colo. E eu sempre falava, eu tentava justificar também. Mas assim, eu aceitei o diagnóstico, mas quando ele não aceitava as outras pessoas, e às vezes as outras pessoas achavam isso estranho e tal, eu falava assim, mas é porque como era meu primeiro filho, eu também não gostava muito que as pessoas pegassem o meu filho. Eu não gostava muito que elas pegassem ele no colo, ficasse pedindo pra pegar, chegasse da rua suja e pegasse o bebê, que não sei o quê. Eu era muito super protetora, tanto eu quanto o Diogo. Então, ele era primeiro filho, não tinha outras crianças na casa. Logo, ele se acostumou com o silêncio, só com as mesmas pessoas, o pai, a mãe, aquela rotininha redondinha, aquela coisa toda. Então, pode ser por isso. Então, você vê, né? Como que a gente vai buscando. Mas não era só isso. Era isso, mais a ausência de fala, mais um brincar diferente. Só que Eu tem. comecei também a perguntar para ela, né? Aham, Daí eu fui perguntando ela, isso que tu falou, ele realmente faz ele não isso faz, daí mesmo. ela, não, tem bastante coisa, assim, daí, que a gente não percebe, daí eu disse, né, então, vamos à luta, agora a gente vai buscar junto, né, vamos agora, Sim. agora que ele veio para cá, agora vamos junto. Sim, e a gente faz E aqui é uma, isso até sem querer, assim. Mas será que não foi isso? A gente sempre quer ter uma justificativa. Eu queria buscar justificativas de por que que eu não tinha visto isso, onde que estavam os sinais que eu não vi. Eu fui lá catar as fotos dele bebê, ver se tinha alguma foto de eu amamentando e ele fazendo contato visual comigo. E podia ter feito contato visual comigo enquanto eu amamentava. Mas isso não excluía o fato dele ser autista. E eu buscava muito, muito esses sinais. Eu fui buscar o diário. O Diogo tinha um diário que ele escreveu para ele de cada dia da vida dele, os 30 primeiros dias. Ele escreveu nesse diário todos os dias. E eu ia lá, eu fui ler, eu fui reler, ver se eu encontrava alguma coisa, alguma pista, algum sinal. Então, aqueles livros do bebê, o desenvolvimento do bebê, que a gente coloca as primeiras palavras, eu não sei o que, eu não sei o que. Fui pegar aquele negócio, e aqui, mas eu escrevi aqui que ele apontou. Como é que agora ele não aponta? Mas eu escrevi aqui que com tantos meses ele apontou, tá escrito aqui. Será que eu achei que ele tinha apontado e ele não tinha? Você fica num looping ali e a gente precisa viver esse looping. Ele é importante também porque faz parte ali, desse faz, processo. faz. É, e a minha Exatamente. a vida assim para o autismo, eu sempre tive, né? Mesmo na pedagogia, eu sempre foi uma área assim que eu sempre fui apaixonada, né? Sempre fiquei estudando e procurando saber. E o ano passado, quando eu estava ainda na educação infantil, a gente recebeu, o ano retrasado, se não me engano, a gente recebeu uma menina autista na escolinha, né, de 4 anos. E só que Uhum, ela não fala, uhum, não tem. Então, daí eu fui, como tinha neuropsicopedagogia na escola, eu fiz a entrada dela, né? Ajudei toda a adaptação, tudo fui eu. E daí eu fui atrás, eu disse, não, mas eu tenho que entender como que ela vai me entender, como que eu vou me fazer entender para ela, né? Então daí foi onde eu busquei o saber, assim, como que se dá a comunicação, como que consigo fazer ela também poder se comunicar, né? E ela também estava logo no início do diagnóstico, então ainda está toda a questão das terapias ainda em início, né? Então, se foi uma experiência. Hoje eu não estou mais com ela, saí, né? Ela está no último ano da escolinha, vai for mais cedo, vai para o primeiro ano. Então, assim, foi uma experiência, assim, muito. Foi um aprendizado, na verdade, eu costumo dizer que ela me ensinou muito mais do que eu ensinei ela nesse 1 ano e pouco que eu fiquei com ela, né? Porque todo dia a gente aprende uma coisa diferente com eles, né? Não tem como dizer
a gente vai lá ensinar, não é? Todo dia ela me ensinava um jeito diferente, um olhar que ela já olhava para mim, a gente já ia se entendendo assim, né? Então ela foi se adaptando muito bem na escola, nossa, foi assim, cada dia era uma superação e a gente vibrava com as pouquinhas coisas assim, né, que aparecia que ela fazia, a gente vibrava muito assim. Então foi daí que eu tentei, né, eu procurei mais ajuda, mais conhecimento, achei o teu curso, né, te conheci e fui fazendo mais cursos, estudando mais, né, para poder dar o melhor para ela enquanto a gente tipo, pudesse estar lá com ela, né? Sim. Porque agora ela vai para a escola grande, que a gente chama, né, e a gente não sabe como que vai ser, né? Ela Então já a gente consegue se, procurou, se comunicar? Como é que é isso? ainda não, Uhum. ainda não, ela ainda está no processo ainda, né, de entender ali o uso das imagens, a gente usava muita imagem com ela, né? Ela está agora na fono também, fazendo acompanhamento, mas ela ainda não consegue ainda. Tá andando, tá andando. Uhum. Sim, Evoluiu bastante, sim, vários aspectos. sim. Eu acompanho, né? A mãe dela me manda Aham. As notícias. notícias dela. Aham. Sim, com Mas, aí, certeza. mas a minha paixão pelo autismo sempre foi, né? Eu sempre tive curiosidade, sempre quis saber mais, quis trabalhar. E hoje está aparecendo bastante lá, né, no espaço. E tá vindo para mim mais, né? As gurias se costumam dizer, ó, tu tá puxando mais para ti. Porque tá aparecendo, né, mais para mim, assim, que já tem laudo, ou que tem suspeitas, né? Então, acabou, acho que eu puxo mesmo para mim. E parece que um atrai o outro, né? E aí começa. Sim, é muito bom, eu gosto muito, assim, aprendo muito, né? A gente E aprende muito, a gente costuma achar, né, que a gente que vai ensinar, mas eu acho que não, a gente tem que saber que eles ensinam muito mais pra gente. sim. E eles costumam ir para lá, esses atendimentos é o quê? Uma vez na semana? Como que é a Uma vez na frequência? Uma semana, vez na semana. de 50 minutos, uma hora, o atendimento de cada um. Entendi, A gente entendi. atende uma vez na semana. Sim. A gente atende 4 de E manhã e 4 da tarde. entendi. E aí, além desse projeto, você tem algum outro trabalho fora? Ou é esse projeto em tempo integral? Tempo integral, de manhã e de tarde. Depois do horário de atendimento, a gente atende até às 17 horas, daí eu faço o atendimento particular, caso Uhum, apareça, né? Mas é tempo integral, só para o projeto, entendi. agora. Sim, o legal é que dá para atender muitas crianças, né? Porque por ser o em tempo integral, Uhum. consegue ter uma variabilidade aí de crianças sendo atendidas. Até quando eu saí da escolinha, né, que daí recebi a proposta para trabalhar no projeto, era só meio turno, era só de tarde. E daí de manhã eu peguei de supervisora numa escola do município aqui, supervisora escolar. E daí depois a demanda foi aumentando, que daí as gurias, né, fizeram a proposta, não, Liz, então vem trabalhar o dia inteiro. Então, não, pensei duas vezes, né? Aí fui, daí Era o passei que pro você dia inteiro, de manhã. gostava, você já se identificava com aquilo, né? Aham. Daí já a minha área é essa, né? Eu acho que eu não tenho mais como fugir disso. Sim. E qual foi o ano, quando que você me conheceu e como que você me conheceu? Pesquisando no Eu Instagram? descobri no Instagram, né? Procurando assuntos Assuntos, assim, né? aham. Isso. Daí te conheci, escutava tuas lives, os teus programas, teus conteúdos, né? E o ano passado, que daí, como eu recebi a menina, daí eu peguei disse, não, vou fazer um curso dela que ela sabe do que ela tá falando. Era o que eu queria escutar, assim, né? Já fiz outros cursos assim, né, Michelle, porque eu tô junto na tua frente, né? Mas já fiz outros cursos assim e não tem o mesmo jeito de falar, o mesmo entendimento assim com que tu passa para nós, assim, a prática a que tu passa é bem diferente, assim, o que eu queria, o que eu senti, que eu, né, imaginava que era, né, eu pensava assim, não, não posso estar errada, né, do jeito que eu estou pensando, e tu trouxe essa clareza, assim, né, que realmente é isso aí mesmo, é assim que deve funcionar, né, mas foi pelo Sim. Instagram. Ai, que legal. E aí, motivada por essa menininha de 4 anos que você queria entender, fazer ela conseguir se comunicar, porque era muito difícil. Eu imagino que era muito difícil, que até foram os posts que eu fiz hoje, de por que que quem é da educação tem que entender sobre linguagem e comunicação,
porque é a base para a alfabetização, é a base para o desenvolvimento social dentro da escola, do brincar. Então, se a criança não consegue nem entender de você falar para ela, pega a agenda, pega o caderno, pega o estojo, como que ela vai desempenhar as atividades dela dentro da escola? E aí não tem como a gente. Então a gente não vai receber essa criança, a gente vai falar assim: olha, então, como ela não entende nada do que é dito para ela, ela não fala, então a gente não pode receber essa criança aqui na escola. Não tem como fazer isso. Então a gente fez um trabalho bem assim de formiguinha, vamos dizer assim, né, com ela. Ela entrou bem na época que deu a pandemia, né? Então ela estava em adaptação. Daí a gente pensou, e agora, né? Ela recém entrou, vai parar tudo, que daí as escolas fecharam, não podia, né? E Uhum, daí o que a gente pensou? Eu disse, não, então a gente tinha um decreto no município que as crianças especiais podiam frequentar a escola, assim, ou fazer algum tipo de atividade. E daí eu disse, não, então eu vou atender, a gente vai fazer a adaptação continuar a adaptação da Olivia na escola. Então a gente fez toda a adaptação dela na escola, né? Eu e ela e mais outras colegas junto para ela poder entender a dinâmica da escola. Mas não tinha criança, assim, até na época o neuropediatra dela ainda pensou, né? Ah, mas será que vai dar certo? Eu disse, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. sim. Então a gente fez toda a primeira essa adaptação dela para a escola, Pro e né, quando ambiente. voltou o ambiente, né? Quando voltou, ela já estava familiarizada, ela já estava tranquila no ambiente. Depois a gente foi evoluindo, a gente foi o tempo de sala, ela ficando mais tempo em sala, né? Ela foi evoluindo e no final do ano passado ela já estava, né, tranquila dentro da sala, dentro, claro, dentro das limitações dela, ali dentro da rotina, mas ela já ficava dentro da sala, com os colegas junto, mesma rotina, tudo. Então a gente Sim. a gente ia tipo assim, vamos fazer assim, né? Daí eu ia lendo, daí a gente, não, vamos fazer assim, vai dar. E em conversa com a fono, né? Na época ela também estava já começando. Então a gente trocava muito assim, vamos ver se dá isso, vamos ver se faz assim, né? A fono dela é a aba também, né? Uhum. Então, tô trocando muitas ideias, assim, vamos fazendo assim, ver se vai dar certo. E deu, por enquanto deu. Que legal. E você acha que você está pretendendo aí utilizar os conhecimentos lá do manual, não só de pensar em fazer VibMap, porque eu sei que tem limitações de tempo ali dentro da estrutura de atendimento do projeto, então isso acaba te deixando um pouco mais travada. Mas como são crianças mais novas, com menos habilidades, dá para fazer essa avaliação mais rápido, porque você tem menos coisas para testar. Então, você teria dois caminhos ali. Um, tentar fazer o VibMap, o outro é usar os formulários do Guia da Avaliação no Autismo, focando ali principalmente na parte de linguagem, de brincar. Eu não sei se Isso. você chegou a ver, mas o que que você está pensando aí para combinar o que você tem adquirido dentro do treinamento, que eu imagino que você não tenha conseguido terminar, porque tem 50 zilhões de coisas lá, é, com a sua prática, com esse atendimento que agora vocês estão estruturando e vão precisar começar pela parte um, que é a parte de avaliação. A princípio, né, eu estou tentando colocar um pouco de cada, vamos dizer assim, né? Como tu falou, mas o tempo é pouco, mas a parte mais informal, assim, mais da parte da linguagem, né? O brincar eu estou usando bastante Eu tenho um que não entra na sala de atendimento ainda, Uhum. então eu estou trazendo ele aos pouquinhos, assim, né? Com o brincar. E tá dando certo, assim, com a parte mais lúdica, né, ele tentar ele se comunicar comigo através da brincadeira ali, da comunicação, mas usar um pouco, tentar fazer essa mescla, né, ali das instruções que tu dá ali no início do curso, assim, para a gente conseguir ver o que a gente consegue fazer com eles nesse tempo que eles vão estar lá comigo, né, porque Eu acho. a gente recebe uma população carente, assim, né, Uhum. então Sim. tem muitos, assim, que não tem muitos recursos, né, não tem recursos a maioria. E a gente tem alguns que desistem, assim, em função de, Não né, vai ter que comparece, não consigo levar. se é. Então, a gente ainda está
tropeçando ainda nessas pedras, assim, ainda, né? De tentar fazer eles entenderem, né? Que tem que ir, que é para o bem, né? Que muitos não conhecem, né? Não ouviram falar nunca disso, né? Ou nunca levaram nenhum especialista para ver se Nem, realmente nem é. acharam que o filho precisava disso, nem sabiam. É tudo, Ele é assim, né? Então, é o jeito dele. a gente fala assim, daí tem umas mães que dizem, mas o meu outro também é assim, então acho que sempre achei que era assim, né? Uhum. Então a gente tem, ainda estamos nessas pedrinhas aí ainda, mas a gente vai passar. Com certeza. Sabe o que você estava falando? Eu estava pensando que eu acho que dá para você começar fazendo. Acho que dá para você utilizar aquela avaliação inicial que eu falo, aquela. Eu acho que ela chama avaliação inicial e histórico, alguma coisa assim. Uma que ela tem, eu dou até em Word para vocês. Acho que você pode usar aquela avaliação. Acho que ela vai casar bem para você entender sobre a criança. É, se for o caso, para economizar tempo, você pode pedir os pais para responderem em casa e trazerem. É, né, era preferível fazer com eles, porque você poderia ir perguntando as coisas às vezes de uma maneira diferente, porque nem sempre eles entendem aquilo que a gente está perguntando e a gente tem que perguntar de uma maneira diferente. Então, também é uma oportunidade de você conhecer mais a criança. Outra coisa, o formulário de avaliação de preferências, você com certeza usar para você já estar preparado para o que ela gosta, o que ela não gosta, se tem alguma coisa que incomoda e tudo. E a outra Sim. coisa é aquele formulário de avaliação comportamental da linguagem, que já vai te dar uma noção básica de onde que aquela criança tá, porque ali a gente já vê, como que ela tem as suas necessidades atendidas, como que ela pede aquilo que ela deseja, ela imita, como ela brinca. Então, assim, aquele formulário de avaliação comportamental da linguagem também seria legal você fazer essas três coisas. Eu acho que essas três coisas já seriam um excelente início. E aí, por mais que por questões de tempo você não utilize o VibMap, mas você pode, ao ir olhando por meio do formulário de avaliação comportamental, você já vai conseguir ter uma noção e uma ideia de onde que aquelas crianças estão. E aí você pode meio que já olhando ali para os marcos do VibMap, das análises de tarefas, e já ir olhando, isso aqui, ó, eu já vi que ele não faz, e aí você vai organizando uma programação de ensino sem necessariamente ter que parar para testar. Porque você já vai ter tido essa base inicial com essas três avaliações. E aí, além disso, você pega aquelas aulas de ensino da linguagem e comunicação para que você lá aprenda os procedimentos da análise do comportamento para ensino da linguagem e comunicação, e aí você ir desenvolvendo a sua sessão em cima daquilo, porque acho que a grande maioria das crianças ali vai ser realmente são crianças que algumas já até falam, então vai estar mais fácil de você puxar um fio da meada para desenvolver outras habilidades. Até mais fácil do que essa menininha de 4 anos que ainda não consegue se comunicar. Então, muitos deles desse atendimento até são crianças que já têm um pouquinho de repertório. Então, eu acho que você indo para esse caminho, você já vai estar assim, 50 anos luz na frente de muitas pessoas que não têm esse conhecimento dessa visão de fazer uma avaliação comportamental da linguagem, né? Utilizar a análise de comportamento, utilizar a teoria de comportamento verbal para fazer levantamento do repertório verbal dessas crianças. Claro que o ideal seria a gente fazer, a gente colocar ali no gráfico, 6 meses depois repetir e tal. Mas existe o ideal e existe o real. E dentro do real, as condições de temperatura e pressão que temos são essas. Uma vez por semana, 50 minutos a 60. Então, eu acho que. Mas você já tem essa ideia de olhar para quais são os déficits dessas crianças e já orientar essas famílias a trabalharem dentro desses déficits, fazer devolutiva para a escola. Ó, essa criança aqui
dá um enfoque para ela nessa comunicação, e aí você faz isso dessa maneira, você pode usar o reforçador dessa maneira, você pode ir no parque fazer isso e aquilo, porque aí você vai estar dando repertório para as professoras também estarem preparadas para quando elas receberem outras crianças com características parecidas, elas, olha, uma vez eu aprendi isso com uma profissional que veio aqui na escola e deu muito certo. E aí pode ser que algumas delas até se interessem mais e queiram estudar mais sobre isso, tomara, né? Mas acho que esse caminho pode ser bacana. O que que você acha? Adoro, concordo também. Acho bem certo, assim, vai dar, como tu disse, né? O pouco tempo que a gente tem é o que vai funcionar, assim, então eu vou conseguir fazer com que a escola também consiga acompanhar junto com a gente, né? Para eles fazerem um trabalho junto, porque daqui a pouco eles não vão ficar mais tempo conosco, né? Eles vão ficar só mais com a escola. Então, eu acho que dando esse caminho assim que tu deu agora, com certeza vai fazer diferença, sim. E a maior parte do tempo eles passam lá, né? Então a gente tem que preparar as pessoas que passam a maior parte do tempo. Então lá eles ficam 4 horas por dia, no mínimo. Então são 20 horas por semana. Então, se as pessoas de lá estiverem capacitadas, e é possível delas serem capacitadas, dá trabalho, dá, mas é possível. Se as pessoas estiverem capacitadas, elas vão estar muito mais prontas para ensinar esse repertório, porque a gente tem que entender que, assim como os professores vão para a escola querendo ensinar letras, números, a contar, a gente tem que aprender, e você viveu isso dentro da educação infantil, que a gente precisa desenvolver a linguagem e a comunicação dentro da educação infantil, até dos eixos lá da Base Nacional Curricular. Então, a gente fica muito com essa ideia, né, de precisa ensinar letras, números, reconhecer o nome, a primeira letra do nome, enfim, pintar, né, até a parte do pintar, a coordenação motora, até os professores têm muito essa consciência, mas às vezes a gente vê que a linguagem e a comunicação ela se perde nesse processo porque, não sei, acho que ficou tão enraizado que, não, então tem que mandar para fono. Não tem nada que eu possa fazer aqui, é só a fono que pode resolver lá. E a fono com uma sessão de 30, 40 minutos, que seja 60 por semana, que nem é o que acontece, uma vez por semana, ela não vai fazer milagres, porque eu não vou, então, colocar uma fita na boca do menino, não, então quando ele tá fora da fono, ele não precisa se comunicar, e aí eu vou seguindo. Não, não é assim. Então, todo mundo precisa adquirir esse repertório. E o caminho, eu acredito muito que está realmente no nosso desenvolvimento de conhecimento de desenvolvimento infantil, especificamente da linguagem, de utilizar a análise do comportamento, que se mostra como muito eficaz e eficiente nesse processo de ensino desse repertório. E fazer isso repetidamente, de maneira intensiva, e você ir fazendo e fazendo até que essas habilidades elas possam melhorar. E quanto mais repetições tiverem, mais essa criança vai ter oportunidades de aprendizagem e mais rápido essa aprendizagem vai ocorrer desse tipo de repertório que está em déficit. E que se ele ficar em déficit, vai ser uma barreira para ele chegar lá no primeiro ano com problemas. Ele vai terminar o primeiro, só vai mudar de série e vai continuar com problemas. E vai para o segundo, e vai para o terceiro. E aí é onde vira aquele efeito dominó, vira uma bola de neve, chega no Fundo 2, chega no Fundo 2 aquela loucura de conteúdo. E a criança não tá nem entendendo, sabe, nem as partes do corpo, às vezes. Então, por isso que no Fundo 2 muitas vezes vai ocorrendo a evasão escolar de indivíduos autistas ou com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Ensino médio, então, meu Deus, nem se fale, né? Acaba virando um ambiente totalmente impossível para esses indivíduos. Então, a gente tem um trabalho e ele precisa ser feito agora.
E assim como as pessoas aprenderam nos cursos de pedagogia, a metodologia do ensino da matemática, a metodologia do ensino de geografia, né? Tem essas disciplinas. Educação especial, enfim, todas essas disciplinas a gente também tem que aprender a ensinar linguagem e comunicação. E aí eu sei que a maioria das pessoas vai ter visto sobre a ciência do comportamento quando estava estudando só sobre as teorias da aprendizagem, e isso foi passado ali num vulto ali rapidão, é, não é visto como algo mecanicista, engessado, ruim, negativo, punitivo, enfim, todos os adjetivos negativos e ruins que você pode imaginar. Que a gente escuta muito ainda hoje. Sim, sim, porque a gente infelizmente ainda tem pessoas, terapeutas e profissionais mecanicistas, rígidos e que muitas vezes acabam não sabendo o que estão fazendo e vão levando para esse caminho porque acham que fazer, né, aba, que eu nem gosto desse termo, mas utilizar da aba na sua prática é sobre isso, é sobre fazer repetições de 20 vezes, é sobre ser rígido e ser engessado. E eu acho assim que todo o curso, todo mundo, eu acho, todo profissional que trabalha com criança, com desenvolvimento infantil, eu acho que tinha que fazer a aba, né, análise de comportamento, e entender realmente o que é, porque eu acho que tu acaba usando, depois que tu conhece, que tu entende o que que é, tu usa ele sempre, não tem como tu fugir daquilo ali, né, então a gente acaba fazendo, quando tu vê, tu diz assim, tá, mas isso aqui é a aba que eu tô fazendo, né, então que faça certo, né, que tu entenda realmente como é. Eu acho que todo mundo tinha que ter um módulo na faculdade só disso, assim, que a gente não tem, né? Nem tu disse, passa Sim, batido e sim, ninguém prestou atenção nessa parte, como é importante. E sobre essas coisas, assim, de dizer que, é comportamento rígido, é fazer um robozinho. Ainda essa semana ainda escutei ainda de um profissional, vamos dizer que é um profissional, né? Que é a mesma coisa que adestrar um cachorrinho, né? Que é fazer aba é a mesma coisa que adestrar um cachorrinho. uhum, sim, Para não falar muita coisa, né? Mas veio uma mãe, né? Ah, mas o médico lá disse que não dá para fazer porque é a mesma coisa que adestrar um cachorro. Ele está, então ele não entende o que que é o aba, sim. né? Então a gente vai ver junto o que que é realmente, né? Se vai ver, não adestra, não. Pelo A contrário, a gente ajuda gente, muito. a gente tem muitas compreensões erradas feitas pelas pessoas. E a gente tem pessoas que acreditam que a escola não é lugar da análise do comportamento, que a análise do comportamento é só de psicólogos, sendo que a análise do comportamento ela está totalmente voltada para a aprendizagem. Para entender as relações funcionais que ocorrem para a mudança de um comportamento do indivíduo e o indivíduo mudar um comportamento, isso é aprendizagem. Só que as pessoas elas colocaram na caixinha de conceitos delas, na caixinha semântica ali, quando elas foram construir o conjunto de palavras e vocabulários, que aprendizagem está ligado à escola e comportamento está ligado à psicologia. Então, elas começam a ter essa visão errada. Tanto que você sabe que quando eu lancei a minha pós em 2018, ela chamava assim, pós-graduação em análise do comportamento voltada para a aprendizagem. O que eu estava querendo dizer? Voltado para a aprendizagem de comportamentos. E a gente entende como comportamento tudo aquilo que o indivíduo vivo faz. Tudo aquilo que um organismo faz é um comportamento. Se alguém vivo é capaz de fazer, é porque é um comportamento. E as pessoas entendiam assim, aí chegavam psicólogos e falavam assim, não, mas é porque eu não quero para a escola, eu quero para o consultório. Uma pessoa que fez 5 anos de psicologia, que pode até ter tido outras pós-graduações. Eu não, então, mas é porque você não está entendendo, porque a gente. Que a análise do comportamento voltado para as populações com atraso no desenvolvimento ela quer? Na verdade, a análise do comportamento em geral, só que vão ter diferentes aplicações e meios de se ver. Ela quer
no caso dos indivíduos com atraso do neurodesenvolvimento, ela quer aumentar os comportamentos adequados e ela quer reduzir os comportamentos inadequados. E quando ela vai aumentar os comportamentos adequados, eu tô falando de linguagem, eu tô falando de ensinar a ler, eu tô falando de ensinar a tomar banho, lavar as mãos, de ensinar a usar o banheiro, brincar, se comunicar com o outro. Eu tô falando de tudo isso. E quando eu tô falando que eu quero reduzir os comportamentos inadequados, são os comportamentos ruins, aquilo que eu quero ver menos. Se jogar no chão, bater no outro, jogar objetos no chão, destruir as coisas, bater a cabeça na parede, se morder, se bater, bater no outro. Tudo isso eu quero ver menos, porque isso são barreiras que estão impedindo e atrapalhando o aprendizado desse indivíduo. Estou acostumando agora a usar a palavra indivíduo para as pessoas não associarem a aba à criança. Então, eu tô me policiando não usar mais criança para as pessoas também, para não criar um outro mito na cabeça das pessoas que aba é para criança pequena, que aba é para criança, que não serve para adulto, que um adulto e um adolescente não é capaz de aprender, que não tem mais nada que se possa fazer para esse indivíduo. Não, isso não é verdade. Então, tenho tentado bater muito nessa tecla. E então, assim, e aí, como que a gente vai resolver esses problemas de comportamento desse indivíduo? A gente vai entender a função desse comportamento, o que nesse ambiente que está evocando, provocando a ocorrência desse comportamento. E uma vez que eu entendo essa função, eu vou pensar: eu vou trabalhar no antecedente, eu vou trabalhar na consequência, depois que o comportamento acontece, ou antes que o comportamento aconteça, uma conjunção das duas coisas, isso vai culminar no quê? Num plano comportamental, um plano de intervenção comportamental, porque primeiro veio Behavior Intervention Plan aqui na minha cabeça em inglês, depois eu fui fazer a tradução. Então, primeiro eu vou trabalhar num plano de intervenção comportamental para deixar organizado o que, que todo mundo vai fazer quando ocorre a emissão daquele comportamento. Problema. Só que eu só posso fazer isso quando eu sei a função do comportamento. Ao mesmo tempo, eu vou trabalhar para ensinar os comportamentos que estão em déficits. E é o que eu sempre falo, né? Que são 5 passos ali. Para ensinar, eu preciso avaliar, preciso traçar os objetivos de ensino, que é o que eu vou ensinar. Escrever programa de ensino, que é como eu vou ensinar. Acompanhar os dados para saber, será que está certo? Será que está correto? Tá indo bem? Tá dando certo aquilo que você está fazendo? Não, não tá. Vamos ter que mudar a rota, beleza? A gente muda a rota também. E fazer treinamento de pais, porque os pais é quem vão passar a maior parte do tempo com essas crianças. Então a gente precisa treinar eles, claro que dentro do que é possível para o meu ambiente, para a minha realidade, para a realidade dessa família. Às vezes eu posso estar lidando com uma família que a mãe está num processo depressivo, está lidando com alguma questão de saúde na família, enfim, diversas variáveis podem estar ocorrendo, mas a gente precisa ter isso ali dentro do nosso planejamento. Então, é esse o caminho que a gente traça aí. Então, as pessoas acabam, elas não entendiam. Aí eu tirei uma aprendizagem, porque eu falei assim: você quer saber? Se você não pode com o inimigo, então junte-se a ele. Eu falei, então tá bom, então tira esse aprendizagem, que aí quando elas entrarem, aí elas vão entender do que eu tô falando, aí a gente vai ter mais tempo para dissecar tudo isso, organizar esse conhecimento. Tanto que eu fiz um módulo de análise do comportamento e educação, que é a aplicação dos conhecimentos da análise do comportamento dentro da educação especificamente, que é uma área que eu me interesso muito, porque eu sempre falo, né? As minhas 2 áreas de interesse são ensino de linguagem e comunicação, que seria comportamento verbal, é como a análise do comportamento chama a linguagem, para quem não sabe, chama a linguagem de comportamento verbal, e ensino de repertórios acadêmicos e pedagógicos. E aí, por que eu tive que estudar linguagem e comunicação? Porque não tem como eu desenvolver repertório pedagógico, leitura, ensino de coisas pedagógicas só da matemática, que eu não me dou muito bem com ela, entendeu? Eu e a matemática, a gente assim, ó. Boas. Exatamente, desde a escola não temos uma relação muito boa. Tudo bem, culpem meus professores que já colocavam a matemática como aversiva, como ruim. Meu raciocínio lógico não é muito bom. O Diogo morre de rir quando às vezes eu vou contar, então, mas
Foi em 2013, então aí eu vou lá no dedo e conto. Aí, então assim, eu não sou boa. Eu sempre fui boa em humanas, nunca fui boa em exatas. Eu jogava o livro de física e química na parede em véspera de prova. Mas assim, então assim, o meu enfoque é desenvolver repertório acadêmico e pedagógico. Só que para eu chegar lá, eu preciso entender dos problemas de comportamento, eu preciso desenvolver linguagem e comunicação. Então, para eu chegar numa leitura, para eu chegar nessa outra parte, eu vou precisar desenvolver esses outros repertórios que vão ser básicos para esse indivíduo viver e aproveitar desse ambiente da escola. Senão é como se a gente estivesse no Japão e nós não entendendo nada que eles estão falando. E o máximo que a gente vai fazer é observar. Eu dizia para as minhas colegas, né, saber, procurar saber do que é, né, do que se trata, do como que é aquilo ali, como se dá aquela função, eu disse, porque não é uma que a gente vai receber, né, não vai ser só uma que vai ter, vai ter sempre, né, e cada vez Exato. mais tá entrando mais na escola, né, então, procurar saber, procurar entender como que se dá isso, não é simplesmente querer só, eu tinha uma colega, né? Eu só queria ensinar. Mas ela não vai sair daqui sabendo o nome. Eu disse, não tem importância se ela não saber escrever o nome dela, mas as outras todas as coisas que ela puder aprender aqui com a gente, ela vai aprender, né? Então, se ela não sair aprendendo o nome, não tem problema. Né? Mas outras coisas a gente tem que tentar ensinar ela aqui, né? Pelo menos ela se comunicar, entender como se dá esse processo, ela brincar com o colega, né? Então ela já tinha conseguido chamar o colega para brincar, né? Então eu disse, isso é aprendizado, isso ela está aprendendo. O mais importante do que ela saber o A e o U ali, né? Fazer Ela essa ficava muito. quebra de paradigma, né, que tem na escola, né, do que elas têm que ensinar, elas precisam quebrar isso, porque imagina, que adianta só ela decorar o nome dela e isso não ter função nenhuma e não usar essa habilidade de maneira funcional e adequada. Aí sim é transformar no robozinho, É, né? eu sei, o que falta, né? É a gente também procurar os professores, profissionais de educação, ou quem é ligado com não só com criança, né, mas nessa área, a entender, né, a estudar mais. Eu acho que a gente evoluiria muito mais, assim, mais rápido, né, se todo mundo se informasse mais, procurasse saber mesmo realmente, né, que ainda a gente ainda tem um caminho aí bem, bem longo, né, que a gente escuta cada coisa, Eles meu estão Deus, chegando, aos poucos, mas eles estão chegando, mas a gente mas a gente, segue. né, graças a Deus, ainda tem bastante profissional, assim, interessado nessa área, né, aqui na nossa cidade tem bastante que está procurando, né, se aperfeiçoar mais, entender mais como se dá, não só para o autismo, eu acho, né, eu acho que No para a gente que geral. trabalha com desenvolvimento infantil no geral, né, eu acho que tem que buscar, não adianta, não tem outra alternativa, né. Não tem por onde fugir, só se mudar de profissão. É, eu mudo de profissão, exatamente. É uma É, coisa, eu digo, a gente tem que estar sempre lendo, sempre se atualizando, sempre estudando. Aí as gurias brincam, por isso que elas brincam que eu sou a louca dos cursos, né? Sempre estudando. Mas tem que ser, se a gente quer dar o melhor, quer fazer com que eles consigam evoluir e ir para frente, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? sim. Ó, muito obrigada, Elisiane. Fico muito feliz. E eu quero ter notícias de como que tá isso aí, hein? Ver se você consegue vir na prática supervisionada, porque eu acho que a gente discutir isso em grupo vai ser bem legal, assim, a gente pensar em soluções e você trazer pra mim mesmo, traz os pepinos pra mim, de tipo, isso aqui não tá Pode dando certo. deixar. Isso aqui não tá dando certo. Eu acho que vai ser bem legal. Por quê? Porque tem muita gente que vive essa realidade de atendimento só uma vez por semana, de 40, 60 minutos. Então, eu sempre busco tentar facilitar esse processo para fazer, porque é o que a gente tem. Então, vamos trabalhar dentro do que a gente tem. E então, assim, traz para a gente discutir na prática ao vivo, para a gente pensar como que pode estruturar. Ó, eu comecei assim, e assim, e aí a gente pode ter até ideias de outros colegas que estão ali juntos, e a gente vai trocando ideia, e a gente fica ali.
horas e horas discutindo sobre esses assuntos e pensando em soluções, e é sempre bem legal. Todo mundo gosta muito, você deve assistir elas quando não dá para comparecer ao vivo gravada, mas vai organizando e aí você vai implementando e traz o pepino do que deu certo, do que não deu certo, porque é isso que é o legal. E aí daqui a um tempo a gente volta para fazer uma live para você contar como é que estão as coisas aí um tempo depois. Começou, né, faz alguns pequenos, eu comecei com a anamnese semana passada, então essa semana que a gente está nos primeiros atendimentos ali com eles, se conhecendo, Sim, aquela função toda, formando vínculo. dando notícias. Sim, quero saber, vou querer saber. Fiquei bem curiosa e acho que todo mundo vai ficar bem interessado e curioso, porque é um modelo a ser seguido, a ser servir de exemplo. Então, acho que vai ser um caso bem legal da gente discutir. Tô bem animada aí por você. Qualquer coisa me dá um grito. Pode deixar. Eu Gra- agradeço, fico muito Imagina. feliz novamente, né, e também aí eu quero fazer essa troca assim, né, porque eu acho que a gente aprende assim, na troca, né, um com o outro. Exatamente. Por isso que eu faço tanta questão desses encontros de prática supervisionada, discussão de casos, chamem lá como quiser, mas dessa coisa que a gente senta e vai Sempre conversar conversando. e discutir casos, como se a gente estivesse todo mundo junto ali numa mesma sala. Então te espero por lá. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Boa Um noite. beijo, beijo para Beijo todo igualmente. Boa mundo, noite. gente. Tchau, boa noite pra todo Deus. mundo. Fiquem com Deus, tenham um bom descanso e a gente se vê amanhã. Amanhã tem live às 8h30. Tá bom, vamos Tchau, firme. tchau. Tchau.